aí, meu parceiro, você já conhece a Huntech Trader? É uma plataforma que você pode fazer trading simulados, mas com ganhos reais. Saiba mais no link da descrição. Mas fora esses jogos, Libertadores é pra você ganhar. Exato. Não é pra dar show, jogar bem. E tem que igualar a disputa com o adversário. É. O adversário vem babando. Mas tá falando Independente da qualidade dele, ele vem babando sempre. Você tá falando de uma palavra que o Mauro usou, parafraseando aqui, que é mobilização. Por exemplo, você vê o... Ah, não. Igual eu falei. Pô, Botafogo e cara bobo. Pô, meu irmão, atropelo, goleada e tal. Cara, é um time ali minimamente organizado, que tá enfrentando o campeão da Libertadores, os caras vão dar vida. Lógico. Clima Vasco contra... e Porto Cabello, mesma coisa. É, mas os caras vão mobilizados pro jogo e os times que não têm tanta força, eles conseguem, com essa mobilização, crescer. E os outros times que são melhores têm que entender isso. Igualar a mobilização. Tem que dar uma importância maior pra partida. Clima no sim. estádio, que a gente vai falar, que o próprio torcedor rubro-negro tá debatendo com razão. Ontem você estava lá. Como Como é que tava o clima? Fala pra gente. O torcedor do Central Córdoba é a torcida argentina clássica. Não para de cantar. É tirar a camisa e, mano, jogo todo. Fiquei sabendo, conversei com um cara do Ministério Público, eram 3 ônibus. Eles passaram em Copacabana, 2 ônibus quebraram, eles foram em um, com todo mundo dentro do estádio. E estavam fazendo farra na Barra lá antes, porque o hotel dos caras era... Bandeirão e assim, os caras, mano, cantam. É muita diferença dos torcedores argentinos hoje pros torcedores brasileiros, sim. Isso foi... Os caras são... Eu acho, cara. Não, e eu acho que... Só pra corroborar com o que você tá falando, em São Januário foi assim também. Na terça-feira. Com os venezuelanos? Não com a torcida da Venezuela. Não que a torcida da Venezuela calou a de São Januário. Só que a torcida do Vasco tava parecendo um cliente também. Não tava botando clima de jogo na partida, Eu sabe? acho a torcida argentina nota 7 todo jogo. Todo jogo. A torcida do Brasil, quando tá bem, quando encaixa, é um 10. Coisa que eu não consigo achar da Argentina um 10, entendeu? Eu acho um 7 o jogo todo. Só que a gente, quando resolve não encaixar também, a gente vira um 3, 4 fudido, entendeu? Não, mas tem uma palavra que eu acho uma o coisa Beto sabe que eu levo aqui. Sem emoção. Mas a torcida do Racing ano passado contra o Corinthians. Aqui, entendeu? Não sei o que tá acontecendo no jogo. Eu olho pra arquibancada, eu não sei o que tá acontecendo no jogo. Eles estão cantando. Aí me incomoda um pouco, porque me falta o momento, não entendeu? tem algo que... Me falta o momento, exato. E tem uma frase aqui do Douglas que eu discordo do Douglas. O Flamengo elitizou a torcida, agora é só modinha. Não é o Flamengo. O futebol brasileiro elitizou a torcida. As arenas. A gente não pode fugir disso. E o clima com o torcedor. E o Flamengo ainda encareceu, como disse o Matheus, deu exemplos aqui. O preço do ingresso do ano passado, que pra mim já era bem caro, ficou ainda mais caro. Não, o Júnior ontem criticou na transmissão da Globo. O Júnior criticou. Exato. A hora que o Júnior falou, eu só não acho que isso era o que tava fazendo o Flamengo perder o jogo. Não tem nada a ver. Mas não ajuda. Porque ele aplicou a história na hora que tá falando de resultado. E além de tudo, Luiz, não temos aquele torcedor raiz. Não era por isso. Podia ter lá o Chiquinho da dentadura que ia estar um jogo igual. Não ia mudar o campo. Mas o clima mudaria. Não sei, entrou também com mosaico, fogos pra caralho. Não, mas não, cara, durante o jogo o Betão tava lá, mano. Cara. E quem tava lá sabe. E quem viu, e o Júnior sabe. O Matheus falou que não pôde estar aqui. Mas no sabe, gol do assim, Flamengo, Cantarelli. Cara... Porque eu já era um gol de tipo, momentos fez o finais. gol pra correr atrás. Não, que final. Não era mais finais. Era 15 minutos, era 15 minutos. Mas era um gol já com 2x0 com 15 minutos fazendo 2x1, a torcida muda o mas jogo. não é algo que não amedrontou o time adversário. Não é uma parada que você entra, você fica assim, puta que pariu, caralho, que clima é esse? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fui agora, a gente foi lá, eu fui com o Matheus, pergunta a ele. A gente foi na final do Paulista. Corinthians e Palmeiras. Pô, o que a torcida do Corinthians fez, pra falar da torcida brasileira, pô, um negócio que eu no estádio, há muito tempo, eu não via. Mas eu acho que tem que guardar, eu fui nas quartas de final. Eu fui nas quartas da Libertadores, Corinthians e Flamengo. Sim. Começou o inferno. O Flamengo começou a trocar a bola, virou. Não, Flamengo e Galo. Flamengo. Bem-vindo ao inferno. Bem-vindo ao inferno. Só Fiel cantava atrás do gol. A Fiel fica lá o tempo todo. Sim. Mas o resto é foda. Eu acho que a torcida do Corinthians é foda, mas não dá pra comparar uma final de Paulistão. Mas que eu acho que não vai aparecer uma pessoa falando que ontem o Maracanã tava inflamado. Não, e além de tudo, as organizadas... Isso aí eu não duvido. Não, e além de tudo, as organizadas estão de bode. Então as organizadas entraram, mas... Com o quê?
Bote com a seleção de ingressos também. De tacar o ingresso e tal. Mas tem questão de ter 2 baterias também? Alguma coisa assim? Você não tava lá, não sei. Não, é só uma só? Não, cara, aí eu não as tava organizadas estão torcida, putas. mas... Então, já não é aquela mesma coisa. Fizeram a festa, mosaico, fogo, mas elas são putas, né? O time tá perdendo, eu vou preferir variado que ficar ali. Vamos mesmo. mas não é uma coisa do... E o resto do estádio Não é uma coisa do diferente. Flamengo isso que eu tô falando. Eu tô falando um contexto que eu vi ontem. E eu acho que ontem, nenhum torcedor do Flamengo vai falar que foi um Maracanã que bota medo no adversário. Não foi. Até porque não vendeu 60 mil, né? Então, ainda teve isso. Não tava completamente lotado. 50 e, se eu não me engano, 2 ou 3, por aí. E a por média, conta do preço, a média ano passado era 50. Que é uma coisa que... Quantas pessoas? 53, eu acho. A média era 50 ano passado, né? Todo jogo. Esse tipo de jogo de Libertadores esgotava 65, 64. Então, assim, tem que debater isso no futebol brasileiro. Por que os caras torcem melhor que a gente, assim? Por que o clima dos caras... Você vai jogar lá... Porra, você viu o jogo do Botafogo contra a Laú? Tem diversos relatos. Lotado, absurdo. Mas também a narrativa que eles vendem, né? O time brasileiro que tá ganhando tudo, e aí vão ganhar do realidade Brasil. também, O Penharol no ano passado. É mais uma questão de identidade. Mas é outra O que parada. o Penharol fez, a torcida do diferente. Penharol fez contra o Flamengo. Eu pô. concordo, mas a Laú não enche aquele estádio no jogo da Campeonato Chileno. Não, por mas eu exemplo. tô dizendo E o isso. Flamengo lota. Tá bom, Então mas- acho que não dá pra comparar. Mas tá assim, ligado? que a gente tá atrás, tá. Mas é outra- E mas é isso o aí. jogo de ontem, acho que foi um contexto, porque assim, era um time pequeno da Argentina, Sim. com pouquíssimos torcedores fazendo muito barulho. Se tu for olhar mano. lá um jogo do Atlético Rafaela, os caras são enlouquecidos. É, então. É da cultura do argentino. É. O time pode ser nanico que os caras ficam lá. Mas a gente teve uma cultura de e muita Nunca gente foi pode. assim. Não, Nunca mas foi de assim. postar festas no Maracanã, Sim. que hoje não nos grandes existem jogos. mais. Nos grandes jogos. Se esse Flamengo chegar na final da Libertadores, vai ter de a grandes festa. jogos. Porque existe uma romantização do futebol antigamente, tá sempre lotado. Você Eu sou mesmo da fala época do Maracanã cheio. Mas você sempre E fala não do era, não, Flamengo pô. de 2009. Pra não voltar lá com Então, o Maracanã e com 150. era um Flamengo que era um estádio que ficava vazio até o Flamengo embalar. Quando embalou... Então, mas o aí- clima, você concorda que aquele clima não existe mais hoje? Pra mim não existe. Não, eu acho que não Eu existe. acho que afeta o valor. Não existe. Quer ver a torcida do Palmeiras hoje em dia? Você comprava o ingresso... O cara arrumava uns 10 contos ali Primeiro, na porta e não entrava. tinha- pô. Mas tu já viu a torcida do Não tinha Palmeiras, só a torcida dos torcedor. outros times, é mesmo? Não tinha torcedor. Acho que é um problema no Brasil, mano. É um problema do Brasil. Agora, eu não Porque odeio. as A arenas média tá foram ma- a feitas. média tá maior de o preço arquibancada. subiu. Tem mais gente. Os É porque, times são mais caros É complicado. e tudo mais. Eu sempre debato isso. Pra mim, fazer, tipo, ter um Maracanã confortável, uma área que tem comida, um cara que te busca, Maracanã mais, por uma exemplo. parque pra criança brincar. Pra mim, é indiferente, É diferente. porque eu vou em qualquer jogo. Sim, Se o Maracanã tiver perigoso de ir, tá caindo o negócio, eu vou estar lá. Sim, porque eu vou ia descer. nos anos 90 Mas assim. aí, cara, o que acontece? Pra converter o cara tem que ter isso pra família e tal. Então, assim, a média de público dos times brasileiros aumentaram. Então, assim, do Rio, eu tenho certeza que aumentaram. Agora O você torcedor ajudou conseguir. nisso. Isso, agora você conseguir fazer. Já que conseguiu botar essa galera na arquibancada, já tentar, por exemplo, no Fluminense. É uma curiosidade. O Fluminense tem um sócio leste raiz, que é ali na parte superior do leste, que é barato real. E não esgota, pô. O do Botafogo tá caro E pra não cacete. esgota. Só pra E aí falar não que dá eu pra entender, porque a galera fica brigando porque quer estar no setor sul. Aí fica uma briga e não esgota. Então também não é só dinheiro, é muito cultura, é como é que a gente vende isso. É uma parada que... Mas assim, que Eu o povo... com- Não, que mas chegar na certeza, pessoa certa, com certeza, entendeu? o povo não entra em futebol. Mas isso já é de... Hoje em dia, Futebol mas não é muito feito isso pra já não é de maioria da hoje. população brasileira. Existe porque, Não, assim, porque não é feito. É porque as É feito pra organizadas... uma É porque esfera boa das- parte das organizadas são povo. É. É os caras que abrem mão da vida Não, pra mas estar lá. organizada. O cara paga caro, gasta dinheiro dele, mas Não, deixa de ou comer tu vai pra se tá lá. filiar a uma torcida organizada ou tu não entra. Tem isso também. Se você botar um ingresso É isso, é da proibido Norte entrar. a R$40, o povão que o Cantarelli tá citando, que eu também tô citando, que não é o povão que está credenciado da organizada, não vai. Porque quem vai comprar esse ingresso de R$40 vai ser a organizada. O Guilherme vai lembra. esgotar tudo ali. Guilherme Mas são lembra. sócios, Scantarelli é né? muito saudosista. Tudo do passado era melhor. Mas eu tô comparando o que eu vi ontem de duas torcidas de hoje. Nesse caso, eu vou Eu defender... vi a torcida do Central Córdoba olha, hoje. Mas tem Não. torcida visitante também, porque quando visita, é só visita maluco. É que nem É quando a lógico. gente vai jogar fora, Sim. lá do Fluminense vai pra Vila são Belmiro. Só 2 vai o mil doente ou malucos, cantar o 3 jogo mil inteiro. Não, mas que assim, É esse o o ponto. povo não tem. Mas o quando a cara gente não vai lá fora também, a gente vê que a torcida argentina eu, canta. por exemplo, eu não vou arquibancada porque eu trabalho no jogo, normalmente, né? É difícil eu estar num jogo de folga pra ir, né? Agora, se eu for num jogo, olha que eu, pô, sabem que eu sou Botafogo e tudo mais. Como é que compra o ingresso? Eu não sei, pô. Eu não sei.
que eu tenho que fazer aqui pra comprar um ingresso agora? Eu quero comprar um ingresso agora. Hoje em dia tem que ser sócio. Hoje é tudo online. Aí abre. Aí o sócio, rating não. vai diminuindo no horário. Aí, tipo, o primeiro rating, Tudo bem, 2 mas horas. Segundo rating, agora tem- 3 horas. terceiro Essas rating. informações que você tá me dando, a gente aqui, classe média, pra alta e tudo mais. Essas informações chegam aqui. Não, eu entendo o que você tá falando. Rating, não, Não sei tem o que. ingresso Cara, popular, não tem Essa ingresso discussão popular. mais Não tem, profunda, mano, eu não não tem. sou. Eu não entro nesse glamour porque é negócio. Eu sei que é tradição, mas é negócio. Todo mundo quer um Eu futebol. entro. Todo mundo quer um futebol caro, com jogadores selecionáveis. Então, a ponta final tem vai esse pagar. ponto. Não tem. Mas eu concordo com o Cantarelli numa coisa. A política do Landim conseguiu. Então, o BAP, ele piorou uma situação que já conseguiu. E olha que criticava o Landim. Mas na gestão do Landim, ele conseguiu um ajuste que você tinha em estadual, o ingresso ok. E aí o Matheus também confirmou. Esse plano lá, essa esquematização, esticava pro brasileiro. Aumentava na Libertadores, um pouco mais, mas no brasileiro também. Então, o Flamengo conseguia ter a média que teve. E aí, nos jogos decisivos, os jogos finalistas, aí é aquela loucura. Aí você não tem muito como controlar. Mas o Flamengo tinha em média de 50 mil. Entender por quê, e aí o porquê eu tava lendo hoje, o BAP tem um plano pro sócio-torcedor da gestão dele. Sócio torcedor é uma parada pra classe média e classe média alta. Mas é um lugar que tinha que existir. Quem não, né? Mas quem não vai existir. adquirir esse uma plano hoje loucura tá fora falar do que não estádio. tem. Tem times que tem sócio Porque popular. Tem gente que não Então, manda. eu falei, não, mas esse não tem, mas não A esgota, maior pô. parte do povo Porque tem um brasileiro. limite, e não bate o teto. Não bate o teto. Não é porque falta sócio- Eu acho que falta comunicação com quem é o público-alvo, entendeu? Porque essa comunicação tá chegando ali nas redes sociais, tá chegando... e nem tá chegando tanto nas redes sociais também. É pra cara que é muito bitolado e tá vendo jornada, vários canais. O cara tá vendo ali porque não chega no povão essa informação, Não. entendeu? É ir pra Porque- rua, de repente, né? Porque assim, Ô, filho, o cara não sócio tem- torcedor vamos vale botar- muito a pena hoje pra quem vai todo jogo. Porque Sim. se ele não fizer, ele tá rasgando dinheiro. É Deixa eu perguntar, reciprocidade, Entendeu? né? Aí ele tá rasgando dinheiro se Sócio ele não do for. Flamengo mais barato, quanto é? Não sei, pergunta pros meninos que eu não tenho. É porque hoje acho que lançou essa semana um off Rio que é tipo assim, 20 e poucos reais. Não, é uma off Rio. Então acho que do Rio deve estar tipo, por volta de uns 40, 50, mas eu vou confirmar aqui. Mas dá direito Então, aqui. vamos lá. A maior, Só poder a maior comprar, né? parte. Só vez. Tu paga mais o ingresso. Pagar um Plano mais uma vaga- barato custa R$19,81 por mês. 19,80, eu acho difícil. Isso, tá aqui. o Mas mais aí barato. não garante Não, nada mas pra ele, aí- só mas garante aí a não vez troca em comprar. nada, é o Mas o sócio cara pra ser não. sócio. Mano, a maior parte, a gente tem que ter essa noção. A maior parte do povo brasileiro não tem uma grana no orçamento mensal de uma família pra botar no sócio Você torcedor. não vai no porra. jogo, Cantarelli. Mas Desculpa. é isso. Futebol não é, porra, necessidade básica, cesta básica? Acabou, Não, cesta básica. acabou de Mas foi agora- lançado hoje. Foi O quê? o sócio mais popular do Não, mas o Flamengo. que te dá Hoje, direito? hoje, Mas até o que hoje, te dá né? direito? Tinha anunciado essa até porra hoje. que ia sair hoje um plano. Saiu hoje, pô. Acabou Acabou de sair, mas Mas não acabou dá, de sair. mas não dá lugar Mas no dá jogo, não, tem direito que aqui. pagar. É, É lugar pra comprar, é vez na fila. Lançaram hoje, ó. Flamengo lança novo programa de sócio torcedor. O plano mais caro custa Mas aí tem que R$325,40 tá excluindo e dá uma- direito não é a excluindo uma 70% de galera. desconto É no valor do excluindo a ingresso. maior parte Eu da não tô- torcida eu não- de poder ir no estádio. Eu a não maior tô sendo parte. clubista, A não. gigantesca Mas o parte. do Fluminense é 160 mais caro. É porque você tem o Maracanã mais. Eu não vou contar o do Maracanã mais. É 160 que te dá 100% de gratuidade. o Flamengo acho que não tem eu isso, né, acho que Bia? assim, é um preço ok, entendeu? O Flamengo não tem um plano 160 que- pra ele todo jogo, de graça. O Flamengo não tem um Não, plano que você não, pague... O cara não vai... Assim, eu entendo a questão do negócio. Ele vai entrar no mérito do E cara digo não tem mais- cartão de crédito, que o cara Não, tem cara, isso. mano, o cara antes, é assim, é isso. Mas a gente tá no Brasil, mano. Não sei, cara, A gente mas... não tá na Europa, porra. Não, mas é que eu acho Ele que... vai no virar- Brasil, cara. Na Europa também rola isso, o cara vem em casa, vem no pub. Mas na Europa o cara Tem tem, um carnê do condição anual. financeira É o pra pagar carnê essa anual. Porque porra. o cara né? pode, quem não pode, vai ver no pub, A pô. gigantesca maioria do torcedor do Fluminense, do torcedor do Botafogo, do torcedor do Vasco, do torcedor do Flamengo, a gigantesca maioria não pode ir a um jogo hoje. Não Pô, pode, mas não dá pra Mas ir. a gigantesca maioria vai sempre não poder. Se vai ter estádio de 1 milhão de pessoas, Não é isso, Beto. Mas antigamente o cara poderia vai ir botar um no estádio de jogo. 90 mil pessoas. O cara, se arrumasse os 10 conto, o cara entrava no Maracanã. que ele quer no dizer- jogo. Esquece desconto, Cantarelli. Mas é verdade. Esquece. Mas o que ele quer Hoje dizer- é 50 conto. Pô, eu 10 vou- conto, esquece. É, por mês. Não. Acho que hoje... Pra você É pra pagar tu comprar 50... por 50, Não. tem que pagar por mês Eu tô dizendo 100. Eu acho que É hoje isso, razoável é né? você botar um ingresso Eu vou- barato de 50 reais. 10 conto não existe mais. Cara, eu tô fazendo isso aqui, Acho que não não é pra paga ser nada na clubista, rua. porque eu acho que é um projeto legal que nem a torcida Fluminense compra ideia e não usa isso aqui. No Fluminense tem um Arquiba Raiz que você paga R$40 por mês,
você tem 75% de desconto no ingresso. Isso. E só que você tem que comprovar, você tem que ganhar até 2 salários mínimos, tem que ser presencial pra ninguém dar golpe, não ter cambista. Ok, eu acho que esse é um projeto do caralho que todo mundo tinha que ter. E nem a própria do Fluminense sabe que tem isso aqui. Não sabe, Entendeu? não chega. Por isso que é importante estar no Charla falando isso. Então, assim, Qual foi a palavra que você usou? O cara pode pagar no boleto? Qual foi a palavra que você usou pra... Só que tem que ser presencial. Você tem que ir lá comprovar, tem que ir no clube, comprovar pra evitar que tenha fraude em relação a isso, entendeu? A palavra Aí, o que acontece você... é que a galera da PUC vai lá e, tipo assim, o cara é estagiário, o cara da PUC vai arrumar isso aqui. Isso eu sei que acontece. E é foda que não é pra esse cara, né? Não é pra esse cara que tá pegando essa vaga. Então... Né? Mas aí ele teve informação, né? É porque é o acesso a... Ele apresenta lá... Como é que é o... É você usou uma palavra em inglês, cara, agora, de lugar de fila, pra comprar ingresso. Rating. Entendeu? Tem que chegar... Como é que você falou? Rating. Tem um rating. Aí tem um rate 5 Qual é o estrelas, meu 4 estrelas, rating, 3 5 estrelas. Cara, 2 porra, cara. Assim, Mas é isso, cara. rating, cara... Eu até concordo que você Enfim, possa cara. fazer um setor, mas, cara, esquece, cara, não vai ser a maioria, vai ser um setor, vai ser uma porcentagem ali, uma parte. A maioria não vai ser. Porque, assim, o sócio torcedor, ele entrou nos clubes brasileiros pra se tornar o quê? Uma forma do ativo clube... que não é o maior mais, né? Não é, Hoje mas... cota de TV, patrocínio, nunca chegou etc. pra ser o maior, né? Mas Mas é que algo pudesse importante. ser... Às vezes, chegou no Flamengo uma época que ele era maior do que o patrocinador Master, antes de 19 ali. Depois não, porque aí o Flamengo começou a ganhar tudo, veio uma marca aqui no peito e paga uma fortuna. Mas chegou a ser maior do que o patrocinador Master. Você tem noção da porcentagem hoje de quanto o Flamengo ganha de... Quanto ele arrecada no ano todo e qual é a porcentagem de estádio? De ingresso? Não tem se buscar. Não é a principal fonte de receita do Flamengo, nem de longe. Não acho que, tipo, deve ser 10%. Bilheteria não é. Eu lembro que já foi uma parceria importante. Televisão muito forte. Televisão muito forte, o Master. A camisa gera... O da E outra manga. coisa, a gente tem que falar, e o Master depois de virar essa bolha das casas de apostas. Isso, Porque assim, o Fluminense, a torcida tá reclamando nem tá tanto que teve agora da Super, não tá reclamando do Superbet, é porque a Superbet patrocina São Paulo e teve agora nessa semana teve o São Paulo negociação 1 bilhão, 6 anos. Aí o do Fluminense quer também. Também tá negociando. E tá negociando, né? O Alexandre falou que tava negociando. Isso. Então, assim, o Fluminense em 2021 fechou 15 milhões por 2 anos, pô. Assim, o negócio tá indo pra um caminho. As casas de apostas estão botando dinheiro no futebol brasileiro. Sim. Que, assim, e ainda não tá, pra mim, não tá. Ainda tá um pouco longe do teto ainda, tá? Isso ainda, essa brincadeira ainda vai subir. E em relação a isso, assim, eu sempre vejo isso, cara. Porque o Bahia, no passado, se eu não me engano, foi o Bahia, não foi? O quê? Pra fugir do rebaixamento, botou ingresso R$10. Botou. Então. Mas aí é possível botar. É possível botar e não vai quebrar o clube. Um jogo. Eu sempre falo assim. Ano retrasado, Desses clubes tops. Ano retrasado. Um jogo, você vai ter prejuízo. Que ano passado você vai, show, você vai ter prejuízo. Um jogo. Não, ano passado. Não, pra ir pra Libertadores. Vai pra Libertadores? Também teve. Um jogo, eu sempre digo isso aqui. Botar um jogo, mano, pra fazer um clima foda, botar ingresso no pé. Foda-se. Um jogo. Beleza, vou perder dinheiro nesse jogo. Sim. Vai comprometer esse jogo, o meu orçamento para ter os craques que eu tenho. Jogo. Eu concordo, mas não é o principal. Aí quando vai cair, não é o dinheiro. Bota, e deu diferença pro Bahia? Não, investiu mais, você não vai contratar. Mas botou o jogo. Isso eu achei mas isso é pesquisa, aí não é política, é sacanagem. Mas tem que botar um jogo pro bom. Tô caindo, vou dar R$10. Aí vem nada mesmo. Mas isso acontece pra caralho. O clima do estádio do que o outro. Quem faz o São Paulo fez isso, coisas que complicado entrar nesse debate, que eu acho que tinha que deixar o ingresso mais barato, mas tem Você não acha que dá pra fazer um jogo? Mas barato mesmo contra ele que eu acho impossível. Se o Flamengo quiser um jogo é impossível. Fazer ações que paguem o valor do ingresso com as marcas que patrocinam o próprio time. Um jogo não é impossível. É que eu acho difícil alguém pensar em fazer isso pra um jogo. Fazer isso como uma política que você assista sempre. Mas a gente vê muito fazer isso, de rebaixamento. Nesse valor que você quer, 10 a gente tá indo pro esquece. Nordeste, que pra mim dá uma aula em relação a isso. Teve uma ação na Fonte Nova também, que a cerveja era tipo R$2. Era uma parada dessa. Lá no Nordeste rola umas paradas assim. Eu acho na época que era pra bancada lá tá ainda nos anos 90, tá? Eu fui há um ano e meio atrás, eu fui assistir um jogo do Bahia, Bahia e Barcelona de Ilhéus. E assim, as músicas a gente tá nos anos 90. Não tem nada da Argentina ali. Não tem nada no ritmo argentino, nada. Você tá nos anos 90, você tá...
tem partes politicamente erradas, que hoje a galera que não vai cantar. Mas, cara, Uma galera que canta coisa errada pra caralho. Que canta, pô. Exato. Porra. Mas é porque ela canta 2 vezes mais Vasco, ainda. do Flamengo, Não sei, vem com a minha, vem com a minha. E eu não tô reclamando. Não estou reclamando. Então, você sabe. Eu não tô reclamando. Tem o Fla-Flu, o que vai acontecer? De um lado e de outro. Exato. Pô, música errada pra caralho aí. Mas é porque, assim, é uma arquibancada, cara, diferente. É uma arquibancada mais viva. É arquibancada com samba, com batida de funk. É uma outra parada. Eu gosto muito, tá? Eu fico maluco nessa arquibancada. Mas não volta mais. Hoje em dia, aqui não vai voltar mais. Mas você não concorda comigo que é um absurdo você poder fazer um jogo contra o rebaixamento, aí não faz... Porque quando dá merda, tu quer... Mas é porque contra o rebaixamento... Você tá com um Cantarelli, orçamento fudido. mas contra o rebaixamento quando você tá aqui... por cima... que você não tem um orçamento fudido, você não pode fazer esse jogo. Mas contra o rebaixamento que vai lotar de qualquer prejudicar. jeito, Cantarelli. Contra o rebaixamento que vai lotar de qualquer jeito. Não, tá bom, mas faz isso por quê? Porque o clima, muda, para não cair, Eles querem quem garantir... traz é o povão. E Porra, é óbvio. E querem também falar assim, Mas pô, isso aí era pra não mais- botarem a culpa na diretoria, que o ingresso tá caro, Não bota é mais isso. baixo também. É porque o então. povão sabe fazer o clima que não tem. Aí, pra esse jogo, tem que Mas ter, será senão que ganha. isso aí é o mas não direito, tem não uma faz. Mas polêmica aí do é o sócio-torcedor? dirigente- Porque você tem que botar pra vender primeiro pro sócio-torcedor. Porque senão tá no contrato. Quando você vende o sócio-torcedor, tem a vantagem dele comprar primeiro Tem que todo isso. mundo. Eu não sei como é que faz. Então, eu tô deduzindo isso agora que ele falou. Tenho a menor então, ideia. acho que não dá pra vender num jogo só, Mas fizeram. mas é porque o sócio-torcedor do Bahia não deve lotar o estádio, entendeu? Não esgota o Será? estádio. Não sei, não. e eu Tem acho que pesquisar. Não eu sei. acho que Aí. eu acho que isso é muito nocivo pros próprios clubes, a maneira que os clubes estão tratando os próprios torcedores. Que aí eles acham que são clientes. Eles acham que vão chegar lá, Não, e a gente vão já- pagar R$180 pra assistir o Flamengo, aí o Flamengo tem a obrigação de ganhar porque ele pagou 180 pra estar lá, pô. Tem isso E aí também. perde, e acontece ali, Tem isso também. aí perto da arquibancada, é um dos ingressos mais caros que tem no Maracanã. O que aconteceu ontem? Tacaram um copo no banco de reserva porque o Flamengo Então, perdeu pro Central avisa. Córdoba. Cara, o copo perto do Felipe Luiz, eu tava vendo. Só Eu tava avisando. atrás aqui, ó. Só Porque avisando esses caras, tipo assim, foram ver um filme, acharam o filme uma merda, e aí querem reclamar do filme. Paguei pô. caro nessa Paguei porra. caro Só nessa falar porra. aqui pro Felipe Gomes e pro Lázaro, que, primeiro, eu não pago ingresso pra ir no estádio mesmo. Eu vou trabalhando, irmão. Então, vire jornalista, trabalhe e vá. E eu nem vou tanto assim, vou muito menos, hein? Trabalhei 10 anos na Tupi e não ia pra jogo, 10 anos sem ver jogo. Sabe que é uma parada? Eu amo o Flamengo, mas eu amo mais a vida, as outras coisas. Se eu não tiver condição de ir pro jogo, eu não vou, irmão. Eu não vou. É, mas e eu eu acho acho isso meio que- absurdo. O outro falou aqui, não. Irmão, sabe por que na Premier League? E aí é caro, não temos que nos esperar na Premier League. Lógico que não. A renda per capita, tudo é outro mundo. Esquece isso. Isso é absurdo. Mas, como lá é um exemplo que aconteceu, vamos citar lá. Lá, quando teve todo o processo de tirar os hooligans dos estádios, aí acabou-se que fizeram uma monetização de fato. Margaret Thatcher, até o Mauro César fala muito disso, é um cara que bate nesse outro lado. Margaret Thatcher, o legado dela foi a elitização pesada do futebol inglês. Fato, é verdade. Uma pessoa na Inglaterra que não... Pô, um ingresso de um jogo de Premier League custa 60, no mínimo 60 libras. Libra tá 7 do real aí. E pra eles também é muito caro. Mas, cara, se adaptou. O público, os estádios vivem cheios. Existe um público que não é só de ricaço, o Enzo que acompanha sabe. Existe um público que vai, mas é exatamente como... parou numa classe ali. E, cara, e uma outra galera que adora futebol se acostumou a ver o jogo no pub e no bar. Por quê? Porque vagabundo não vai deixar de botar comida em casa pra ir pra ver jogo, irmão. E aqui no Brasil, existe essa cultura desde sempre. Deixa comida... Eu não dei leitinho pro meu filho pra ver o Mengão jogar, pra ver o Vasco. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Se faça um futebol que consiga atender a todos os anseios de modernidade, time forte e tudo mais. E o Cantarelli tem razão no que ele fala, que dá pra fazer de vez em quando. Eu acho que não dá pra excluir a maioria da Dá tua pra fazer de torcida. vez em quando, mas acho que no todo... E aqui no na todo, realidade do nosso país, a vai gente exclui... vai ficar de fora. Você No exclui, todo vai ficar de você fora. exclui 80% dos torcedores de um dia na vida ver um jogo. Então, é porque você fazer Isso aí não tem como. Você fazer um dia, não vai suprir. Que eu acho que no que o Fio tá falando, e a gente já teve alguma... Eu lembro do Cláudio Prakovnik falando. Os clubes não entendem a torcida que tem, a primeira coisa, em relação a dados. Qual é o perfil do meu torcedor? Qual é o poder de investimento do meu torcedor? E tal. Estão começando a ter essa base de dados agora via quem vira sócio-torcedor. Então, quem não é sócio-torcedor, você não está cadastrado. Sim. Então, os clubes brasileiros, eles não entendem a própria torcida, pô. Agora, tem um Então, outro... assim, e fato, pelo país que a gente vive, a gente é classe média alta, mano.
Assim, a gente é uma pequena parte, a gente tá lá no topo da pirâmide lá, mano. 85% das torcidas do Vasco, da torcida do Vasco, Barreira nunca, do Vasco, daqui pra, etc. de um tempo pra cá, desde as novas arenas, dos novos presos e sócio torcedor, nunca vai poder ver um jogo na vida, mano. Agora... E isso, você tirar 85% da sua torcida, da possibilidade de ver um jogo, Agora, é surreal, pô. Agora uma situação que eu Isso é maluquice, eu cara. presenciei quando eu trabalhei na Flá TV ano passado. E eu não sabia disso, só soube trabalhando lá, porque na hora de entrar em campo, o time, o Blue, o Thierry, o repórter, da vez, tinha que entrar do setor. O Flamengo brasileiro inteiro, em Libertadores do ano passado, não sei se da gestão do BAP vai continuar isso, mas reservava entre 500 e 1.000 ingressos pra escola municipal, todo jogo. Todo jogo tinha lá. O Blue tinha que fazer uma entrada ao vivo num setor com as professoras. E às vezes era escola e às vezes era como. Ah, isso não vale, né? Então a criança isso é maneiro. É maneiro, mas assim, então, é uma ação. Só vale você quer ver o Maracanã inteiro com uma favela. É uma Infelizmente ação. não dá mais, cara. Cara, nos anos 80 dava. O que eu tô falando é Hoje isso. não dá Eu tô mais. falando que os times Seria do estão... caralho, mas- Os times estão excluindo 85% da própria torcida de então. ver um jogo um dia na E vida. se arrumou ali. Isso é um absurdo. E se arrumou uma forma. O futebol tá mais elitista do que... mas é. Às vezes é show. Não, mas ver é show, isso. ver artista. Tá Mas mais é. elite do que Você isso. tá Não é pagando 3 assim, milhões de cara. salário Tem toda pra jogador, semana, pô. né? Hã? Tem Você tá pagando toda semana, 3. tem 2 vezes por Você tá semana. pagando 2 vezes por semana, não é Show, um... às vezes, é uma vez por ano que você vai. Que você vai ver um artista do... É isso, cara. Você Eu tá acho pagando um 3 absurdo. milhões de salário Eu pra acho jogador aí em absurdo. São Paulo, cara. Mas eu acho que não tem Pagando volta. 1 milhão pra jogador de banco, de reserva, ganhando 1 milhão. É, isso é uma outra coisa que temos Mas que aí debater. quem que paga aí é isso uma... é o patrocinador. Não Pra emendar... Tudo é uma engrenagem. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.